Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um encontro virtual, onde vamos conversar um pouco a respeito do eixo Ego-Self, uma jornada interior. No encontro de hoje, eu pedi que lessem as seguintes referências: Refletindo a Alma, capítulo 3, que fala sobre a crise da pós-modernidade, o livro Amor Imbatível Amor, capítulo 5, que é a busca do sentido existencial, e o livro Em Busca da Verdade, o capítulo 10, que é a vida e a morte. Quero começar lembrando a questão que Joana nos aponta do ter em relação ao ser. A questão de sermos indivíduos encarnados em uma sociedade pós-moderna, onde o ter é mais valorizado em detrimento do ser. Nesse capítulo do Refletindo a Alma, isso é muito bem discutido, exposto, e quem quiser se aprofundar, né, se ainda não leu, pode ali adquirir mais elementos. Mas o que ocorre é que temos aquela valorização da profissão, do carro, do status social, da casa, do corpo de uma forma hedonista e não apenas cuidadosa, em detrimento do ser, em detrimento daqueles valores de alma que perfazem todo o ser humano e que deveriam ser olhados e ser valorizados de uma forma adequada. Vivemos um mundo de aparência. E esse mundo de aparência tem mais algumas características que nos trazem até o momento de hoje, pois é um mundo em que não conseguimos ficar parado. É um mundo em que isso coletivamente falando, em que é sugerido, em que é estimulado que não se pare. A gente trabalha, a gente vai lá para as redes sociais, nós lemos noticiários, nós fazemos curso disso, escola daquilo, em um cansaço imenso, de modo que não temos tempo para pensar em nós mesmos. Temos, claro, as questões que a vida nos impõe, nos traz para dar conta. Então, não estou dizendo que o trabalho, que o dar conta do dia a dia não é importante. O que eu estou dizendo é que nós, enquanto sociedade, acabamos nos formando de uma maneira em que nós não deixamos tempo para olhar para nós. E vivemos numa correria desenfreada, nem sabemos para quê, por vezes. E daí vem o que Joana nos traz também como a questão do vazio existencial. Alguns tópicos que eu anotei aqui para lembrar de trazer para vocês. Existe, né, como Joana nos traz, um entorpecimento psíquico. Ficamos absorvidos nessas questões do dia a dia e paramos para dormir, muitas vezes com medicações, outras vezes com insônia, mas nunca parando para olhar para nós. E disso tudo acaba que também provém um grande esvaziamento espiritual. Os nossos valores de alma ficam perdidos, ficam confusos. Existe um livro que não está nas referências e que eu apenas vou citar para vocês, mas que é muito interessante a visão desse filósofo, e eu vou ler também um trechinho aqui para vocês. O nome do livro é Sociedade do Cansaço, e se eu estou pronunciando correto, o autor é Byung-Chul Han. Aqui está a capa do livro, um livro fininho, e eu separei um trecho, né? E não podemos mesmo nos definir como sociedade do cansaço, né? Eu separei um trecho aqui onde ele cita Ehrenberg, e este outro autor nos fala o seguinte, que a depressão é a expressão patológica do fracasso do homem pós-moderno em ser ele mesmo.
mas pertence também à depressão precisamente a carência de vínculos, que é uma característica para a crescente fragmentação e atomização do social. Visto mais adiante, segue esse autor, visto a partir daqui, a síndrome de burnout não expressa o si mesmo esgotado, mas antes a alma consumida. Achei interessante trazer essa leitura extra, porque não está o mundo com a alma consumida, né? Tudo que tem nos apresentado aí, esse momento de transição, esse momento que nós estamos vivendo, é um mundo exaurido, é a alma do mundo consumida também. E nós somos também a alma do mundo. Nós estamos envoltos, mergulhados nessa mesma atmosfera. Somos, portanto, a sociedade do cansaço, somos a sociedade pós-moderna que valoriza o ter ao invés do ser, e estamos agora recebendo esse grande convite para olhar para nós, para olhar para dentro, para resgatar esses valores espirituais que ficaram perdidos nessa busca incansável de questões que já nós nem sabemos quais são. E não estou dizendo que a tecnologia, não estou dizendo que o avanço enquanto sociedade terrestre não é importante, mas estou dizendo sim que nós perdemos a nossa medida e dessa maneira nos desconectamos do ser espiritual que nós somos. Também, nesse momento, é importante nós entendermos a grande necessidade de olhar para essas questões e proporcionar que o self emerja, que ele se manifeste. É uma chamada de desenvolvimento da nossa consciência e de uma consciência que deve ser uma consciência ética. É importante que a gente entenda que esse momento que nós estamos passando, esse momento de transição, é um momento em que podemos ressignificar muitas questões, mas sempre lembrando da lei do amor, da caridade, da solidariedade, sempre dentro de um desenvolvimento ético. Também aqui anotei para trazer para vocês que é um momento em que é bem importante para a gente aprender a discriminar e refletir e entender que para passar por tudo que está acontecendo é preciso querer, é preciso ter vontade, é preciso, e aí volto lá, chamo para a gente refletir a questão do pensamento, do sentimento e da ação. É preciso que a gente aprenda sobre os nossos sentimentos para desenvolver corretamente o pensamento e para agirmos dentro de uma onda mental saudável, não negando o medo, mas entendendo o que ele vem nos trazer, entendendo para que ele serve, entendendo que esse momento é um momento de mudança de uma sociedade cansada, de um indivíduo cansado que perdeu as suas referências. Vamos continuando aqui. Quero trazer agora uma fala do Jung, não sem antes lembrar que sim, nós estamos numa crise. Passamos provavelmente por muitas crises, né, durante a nossa vida, e cada um vai ter a sua trajetória, mas lembrando que a crise é justamente um momento que nos oportuniza a mudança, pois em todas as crises nós acabamos tendo essa desestabilização, que eu já comentei no outro vídeo, e desestabilizando o nosso mundo, nos tirando da zona de conforto, nós podemos, pensando sobre isso, podemos deixar então o self emergir. Diz Jung, nas obras completas, no volume 17, sem a necessidade
nada se move. A personalidade humana, menos do que qualquer coisa. Ela é tremendamente conservadora, para não dizer entorpecida. Somente a necessidade aguda é capaz de despertá-la. A personalidade em desenvolvimento não obedece a nenhum capricho, a nenhum discernimento, apenas a pura necessidade, a força motivadora da fatalidade, interna ou externa. E não é justamente aí que nós estamos nos dias de hoje, a necessidade nos movendo? Por isso, mais uma vez eu digo, é um momento de olharmos com gratidão pela oportunidade que estamos tendo. Não negando o que está acontecendo, mas justamente abrindo o nosso coração, abrindo-nos enquanto ser espiritual para essa experiência terrestre, nos entregando aquilo que a espiritualidade quer nos trazer. Não nos apartando dos problemas do mundo, mas não nos deixando contaminar psiquicamente por eles, sempre dentro da lei do amor a nós mesmos e ao próximo. Também trago para vocês aqui uma fala de Joana de Ângeles a respeito do que estamos trabalhando aqui hoje e, como eu já falei, tentando trazer essa aula para a nossa realidade atual. Diz Joana de Ângeles lá no livro Amor, Imbatível Amor. Na minha edição é na página 103. Todos os indivíduos são convidados ao enfrentamento. Segue Joana. A reação irracional contra a ocorrência piora, alucina ou entorpece os centros da razão, enquanto que a compreensão natural, a aceitação tranquila, propiciam a oportunidade de conseguir o valor supremo de oferecer-se para a conquista do sentimento mais profundo da existência. A mentora continua. Para isso, é preciso sair da infância psicológica. E segue ela mais adiante. A aceitação, porém, do sofrimento como significado existencial e propósito de vida não se torna uma cruz masoquista, mas se transforma em asas de libertação do cárcere material para a conquista da plenitude do ser. Depende, meus queridos irmãos, de como nós estamos vivendo essa fantasia de encarnar na Terra nesse momento. E nós temos a oportunidade da nossa reforma íntima. Nós temos a oportunidade e estamos sendo fortemente convidados a fazê-la nesse momento. Porque essa sociedade do cansaço, esse mundo pós-moderno está sendo parado, bondosamente parado, por esses mecanismos da misericórdia divina para que possamos olhar para nós. Quando eu falo olhar para nós, eu não estou falando de forma egoísta, individualista. Pelo contrário, olhar para os nossos valores internos, olhar para aquilo que realmente faz parte da nossa vida maior, olhando para o nosso mundo interno. E lá nós vamos encontrar não só o lado bom, mas também o ruim. E para o ruim eu vou trazer aqui o frágil, o abandonado, o amedrontado. Mas é olhando para essas questões que nós vamos conseguir sair dessa infância psicológica na qual nos encontramos atualmente. Joana de Ângeles tenta exaustivamente
tirar tudo aquilo que nós aprendemos do nosso intelecto e colocar no nosso coração. Tenta nos ensinar como vivenciarmos a palavra de Jesus. E nesse momento estamos mais e mais sendo convidados a olhar para isso. Segue a mentora em mais um trecho do livro dela. O Ser Consciente, na página 163. O homem que se conquista supera os mecanismos de fuga, de transferência de responsabilidade, de rejeição e outros, para enfrentar-se sem acusação, sem justificação, sem perdão. Descobre a vida e que se encontra vivo, que hoje é o seu dia, utilizando com propriedade e sabedoria. Não tem passado nem futuro. Nesse tempo intemporal da relatividade terrestre, e a sua é a consciência atual, fértil e rica de aspirações, que busca integração na consciência cósmica, que já desfruta, vivendo-a nas expressões do amor a tudo e a todos, intensamente. Acho interessante, acho bonito que nessa última fala da mentora, ela nos lembra da importância do tempo presente. É o momento que nós temos para agir, é o momento que nós temos para viver. Nenhum passado de culpas ou de tristezas, nenhum futuro de incertezas ou de angústias. Nós temos o presente, nós temos o dia de hoje e nós precisamos entender que nós falamos em reforma íntima, nós falamos em individuação. Lembrando a questão da individuação, que a gente vai falar melhor em outros momentos, mas que é isso, né? Eu me desenvolver dentro de todos os potenciais que eu tenho, eu conseguir me tornar uma pessoa, um ser, né, pleno em todas as minhas potencialidades. E para isso eu preciso desenvolver também as potencialidades desconhecidas que estão na sombra. Mas é importante nesse momento, e por isso eu trago a questão da fala da mentora que fala do dia de hoje, nós lembrarmos justamente que é esse o momento que nós temos. É o hoje, é o agora, é o esse minuto. E quando nós falamos em individuação, quando nós falamos em reforma íntima e nos tornarmos pessoas melhores, por vezes vem na nossa mente aquela ideia de seres angelicais, já nos mundos ditosos, onde não temos, né? Onde temos só o bem, não nesse mundo onde o mal ainda predomina, e ficamos com essa imagem nossa, né? Almejando sermos esses seres que um dia seremos, mas esquecendo do nosso tamanho agora, com as nossas conquistas e com as nossas questões a trabalhar, né? A acolher e a dar então um valor adequado. E é importante nós entendermos o nosso tamanho, né? Nem a pior criatura do mundo, do ponto de vista espiritual, nem aquela criatura angelical, mas entender o nosso valor, entender que nós temos sim conquistas e questões muitas a trabalhar, né? Que o bem e o mal habitam em nós e que Deus nos ama mesmo assim. Por quê? Porque a individuação, ela se dá no minuto em que nós estamos vivendo. É vivendo
o minuto presente com gratidão que nós estamos cumprindo a nossa missão aqui na Terra. É essa entrega, é essa gratidão, é esse amor para conosco que vai nos colocar na trilha correta. E para isso, a gente precisa entender que cada minuto é o momento de viver, é o momento de dar o testemunho, é o momento de sim tentar e às vezes acertar, mas às vezes errar. Lembrando que o erro é uma forma de não proceder, como diz Joana, então que nós, no patamar evolutivo que nós estamos, sim, nós vamos nos equivocar, mas ok, quando necessário nós vamos reparar questões, mas não vamos deixar de perder o nosso valor enquanto seres espirituais, porque tomamos um caminho não tão adequado. E importante para lembrar para vocês é que melhor nós tomarmos um caminho equivocado, desde que tentando acertar, do que ficarmos parados. O Jung traz muito isso, que ficar parado é extremamente nocivo e indesejável para a alma. A alma pede para se realizar, o self pede para emergir. Então é importante essa mensagem da mentora, principalmente o ponto que eu queria chamar atenção, porque toda ela, claro, é linda, é para nós entendermos que o que nós temos é o momento de agora, E ele não é pouco, gente. É uma dádiva nós estarmos aqui, nós termos a oportunidade a cada minuto de fazer e refazer nossas escolhas, de refletirmos, de percebermos que aquele ladinho nosso a gente tem que olhar melhor, esse outro tá bom assim, então vai ajudar o próximo, e assim seguirmos. Isso também é individuação. Individuação não é um grande feito. Individuação é eu dar testemunho da minha vida a cada minuto. E isso eu acho bem importante, porque a gente se cobra muito, lê muito e às vezes se perde entre tantas informações e esquece que o minuto presente é o que a gente tem. Seguindo aqui, mais uma parte da leitura da mentora, agora no livro Em Busca da Verdade, nas páginas 255 e 262. São dois pequenos trechos. Joana diz, falando sobre as questões, quando a gente acaba colocando no outro questões nossas, a gente estudou muitos mecanismos de defesa lá na série introdutória, e para aqueles que estão ouvindo aqui e não fizeram os módulos não fizeram o módulo introdutório, vocês têm à disposição na nossa playlist, ok? Diz Joana assim, normalmente, em mecanismos de transferência ou de fuga da responsabilidade, pensam alguns indivíduos que os seus inimigos encontram-se fora programando ataques, estabelecendo estratégias de agressão e de destruição, sem dar-se conta de que esses jamais alcançam seu objetivo se encontram a lucidez daquele de quem não gostam e a preservação dos seus valores morais em clima de harmonia. Sim, sei que a leitura da mentora ela é densa, mas ela deixa aqui muito claro que se nós estivermos bem conosco, nada vai nos atingir. Vamos resumir assim. E nós ficamos fantasiando de que existem questões externas que vão nos atingir de forma incondicional, e nós ficamos com várias teorias de conspiração, com vários medos, tudo isso natural que passe por nós. Somos seres humanos nos desenvolvendo, mas é preciso que a gente dê voz ao self que nos habita para que ele nos diga, ok, você está pensando isso, mas lembre que o ser espiritual que habita em você
ele é muito maior do que isso. E que se a onda de pensamento que perfaz a sua realidade espiritual é uma onda benfazeja, é uma onda de confiança, de gratidão no Pai, uma onda de certeza de que estamos no caminho correto e adequado para nós, nada vai nos atingir. Entendem isso? Isso é muito importante de nós entendermos com o coração, de nós entendermos o que Joana está nos trazendo. Segue a mentora, na página então seguinte, 262, dizendo: a aquisição, portanto, de uma vida harmônica está na dependência da eleição que cada um faz em torno dos objetivos essenciais, sendo factível anelá-la e trabalhar por conquistá-la. É um trabalho, vamos dizer, de formiguinha, é um trabalho que deve ser realizado a cada minuto da nossa vida, pois que sim, as questões do ego, a atmosfera terrestre, elas são questões muito difíceis de ultrapassar. Ninguém está dizendo que é fácil, mas sim, Deus, Jesus, Joana, André Luiz, enfim, toda essa espiritualidade maravilhosa que está sempre conosco, acredita em nós. Sabe que nós temos capacidade de, mesmo absortos no ambiente terreno, e esse ambiente, é sempre bom lembrar, né, que essa atmosfera é pesada devido aos nossos pensamentos e não devido a esse planeta de imenso amor que nos acolhe. É possível nós ultrapassarmos isso. Nós podemos, mas precisamos sim deixar esse ser que nos habita se realizar. E para isso nós não podemos negar as questões que chegam até nós. Vamos seguindo com mais uma citação da mentora. No Em Busca da Verdade, e aqui estou trazendo para vocês uma mensagem também muito bonita, que ela diz assim, está na página 266 e 267. Dessa forma, a melhor maneira de superar o sofrimento e conquistar a felicidade é trabalhando, aceitando, ultrapassando-lhe os limites e as imposições. Em assim comportando-se, o sofrimento se transforma num dínamo gerador de energia, que se desenvolve e produz recursos para a conquista da individuação. Pensando com equidade e justiça, agindo-se com bondade e compaixão, vivendo-se com esperança e alegria, a iluminação dá-se natural, ampliando a capacidade no self para gerar o estado luminoso permanente. Com naturalidade, dia a dia, deixando que as questões se apresentem e cuidando da nossa onda mental, cuidando de nós, porque não é à toa que estamos nessa situação em que somos compelidos a ficar em casa. E de uma forma muito simbólica, nos traz a questão de ficar conosco, de olhar para dentro, de olhar para aquilo que precisamos trabalhar em nós. Não vamos fugir dessa oportunidade ímpar que se apresentou. Não vamos fugir dessa situação luminosa que se apresenta, né? Que ao mesmo tempo que nos aterroriza, nos deixa paralisados e sem palavras, não vamos deixar que ela passe em vão e que não nos transforme. Mas, acima de tudo, não vamos deixar que ela nos transforme em algum ser
que continua negando a sua realidade, em um ser que perde a oportunidade e que está só em casa esperando tudo passar para poder ir para a rua e começar a correr de novo, começar a dar o testemunho da sociedade do cansaço. Vamos aproveitar esses momentos justamente para deixar o self emergir, para entender o que é individuação, para fazer a nossa reforma íntima, que por mais que não sejam sinônimos, são questões que estão intimamente ligadas. Então vamos cada um, dentro do que a gente entende, dentro da nossa capacidade, nos conectar com o mundo, com a alma do mundo e com o mundo que nos habita. Lembrando que tudo que eu melhorar em mim, eu melhoro também no mundo e no meu irmão. Lembrando que é importante a solidariedade, que é importante a paciência, né? Estamos convidados também a desenvolver a paciência, que é importante a gente entender o quanto esse momento também nos traz a reflexão para que nós não controlamos algumas questões na nossa vida e o que tudo isso significa. E lembrar que Deus nos ama e que Ele está no controle e que Deus é pura bondade. Então nós podemos não entender o que está nos acontecendo agora, mas nós temos que ter a certeza lá no coração, lá dentro da nossa alma, de que é o melhor para nós. Deus jamais nos colocaria em alguma situação que não seja para o nosso crescimento, que não seja para o nosso desenvolvimento e que não seja uma situação de puro amor, de pura bondade. Então vamos com calma, com paciência, a cada minuto vivendo esse momento. Antes de encerrar, quero deixar aqui já para vocês informar, né, que no encontro a seguir quero trazer um pouco mais a respeito da relação eixo-ego-self. Trouxe agora como nós estamos no mundo. E claro que durante os próximos encontros a gente invariavelmente, inevitavelmente vai acabar tocando em situações assim. Mas a partir do encontro seguinte, quero conversar um pouco mais sobre o ego, sobre o self, sobre o que é essa questão do eixo ego-self. Vamos conceituar de novo individuação, para lembrar um pouquinho lá do módulo introdutório, para entender como isso se impõe na nossa vida. Vamos falar um pouco mais sobre a busca do significado, a busca do sentido. Está bem? Quero, para encerrar, lembrando desses momentos, né, que a gente tem que ter paz, tranquilidade e gratidão, quero, para encerrar, deixar para vocês aqui uma frase que eu ouvi pela primeira vez em uma exposição do Gelson Luiz Roberto e que me tocou profundamente e que eu quero compartilhar com vocês. Tá? Ela vem do livro Ego e Arquétipo, do Edinger, e diz assim: o limite do homem é a oportunidade de Deus. Deixo essa frase para nós refletirmos nesse momento em que estamos e também meus votos de muita paz, muita tranquilidade, muita firmeza espiritual para passar esses momentos que estamos atravessando, com a certeza de que Deus jamais nos abandona e nos ama sempre. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.